Antes da sua ascensão, Cristo deixou seus discípulos com suas ordens, mas também com uma promessa. É a grande comissão que nós podemos ler em Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas o que aconteceu depois? Nós lemos nos últimos versículos do Evangelho de Lucas. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Mas ele não disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? E como é que seus discípulos puderam se alegrar após sua ascensão? Porque lemos nos próximos versículos de Lucas 24, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O fato é que os discípulos puderam se regozijar, porque Cristo ainda estava presente com eles. Ele disse aos discípulos em João 16, Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, a ascensão foi necessária, porque levaria ao derramamento do Espírito Santo, o Consolador. E anteriormente, em João 14, ele já explicou o que isso significou. Ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, ele disse, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele continuou: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E há algo muito importante para nós aqui. Nessa vida nós experimentamos muitas lutas, dores, sofrimento, dificuldades. Nós lutamos contra o pecado em nossa vida, com a fraqueza da nossa velha natureza, com nossas falhas, também com as falhas de outros. Choramos. Quando essas coisas acontecem, quando temos que enfrentar essas dificuldades, pode ser que pensamos: se o Senhor Jesus estivesse aqui comigo, como esteve com os discípulos durante sua vida na terra, eles poderiam experimentar sua presença pessoalmente. Eles poderiam receber instrução, encorajamento, consolo diretamente de Jesus. Mas agora ele está muito distante e eu estou aqui sozinho. Talvez pensamos assim. Mas quando essas situações surgem, como acontece com todos nós precisamos nos lembrar da promessa de Jesus. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente. Ele está com você. Sim, ele ascendeu ao céu. E sim, como ser humano, sua natureza humana é limitada no espaço. Ele não está aqui conosco fisicamente, mas ele está aqui. E nós podemos confiar na sua palavra, em sua promessa. Porque ele não é apenas um ser humano, ele também é divino. Pergunta 46.
O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, e que lá está para o nosso benefício até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 47. Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos havia prometido? Resposta: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, Ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, Ele jamais se ausentou de nós. Pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Resposta: de maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Pergunta 49. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Resposta: primeiro, Ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. É difícil até para nós imaginar isso, porque nós somos muito limitados em nosso pensamento. Mas Ele prometeu que estaria conosco, e porque é o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele está conosco. E isso significa que nunca estamos sozinhos. Eu sei que muitos sofrem em solidão, com depressão, com ansiedade. Eu sei que há muitas pessoas que lutam contra os pecados específicos e se perguntam se algum dia serão capazes de alcançar a vitória contra esses pecados. Sei que muitos cristãos enfrentam injustiças nessa vida e por causa dessa falta de justiça sofrem e lamentam. E podem até imaginar que Deus está muito longe. Nessas horas, lembre-se da promessa que Jesus fez. Estou sempre convosco. Ele está sempre conosco como cristãos individuais e Ele está sempre conosco também como a igreja, como seu corpo. Portanto, nossas preocupações podem ser pessoais ou podem ser preocupações sobre a igreja. Podemos ver coisas acontecendo na igreja em geral ou talvez em nossa congregação em particular que nos deixam muito preocupados. Podemos nos preocupar se a igreja continuará quando vemos sua fraqueza, sua fragilidade, sua pecaminosidade, sua falta de coragem. Mas nesse nível corporativo, deixe que esta seja a sua garantia também. E leve essas preocupações para Ele, para aquele que fez aquela promessa. Estou sempre convosco. Porque Ele habita no meio do seu povo. Se você achar difícil confiar nessa promessa, lembre-se de quem a está fazendo. Lembre-se de como Ele sempre cumpriu suas promessas. Ele é fiel, Ele não falha. Ele ascendeu ao céu, mas está de fato conosco.
Tchau.